Bom dia, criançada do meu coração. Estamos dando início na semana 33. Isso mesmo. Olha, 33, 34, 35. Estamos quase acabando, turminha. Não é hora de desistir. Vamos com força total para a gente chegar ao nosso objetivo, certo? A nossa meta. Então, a nossa meta hoje, a primeira coisa é a correção de português. Olha só, nós estávamos vendo o quê? Um poema, não foi isso? Então, vamos lá para a correção das páginas 61 até a página 67. Então, o nome do poema que Zeca compartilhará com os colegas é Olimpíada na Mata. A partir disso, responda: qual será o assunto do poema? O que você acha, o que você colocou aí que pode ser o assunto do poema? Então, o poema se fala lá, Olimpíada. Olimpíada é uma competição, né? E na mata, então, é uma competição esportiva que vai acontecer, que vai ocorrer na floresta com os animais. Já no exercício número 4, o Zeca adiantou à turma que o poema conta a história de animais que decidem fazer uma competição na mata. E se a competição é na mata, quais os personagens devem aparecer nela? Será que vai ter camelo na mata? Urso polar? Não, né, turminha? Então, nós temos aí o macaco, o bugio, nós temos o jacaré, nós temos a tartaruga e nós temos a lebre, né? Coelho, parente do coelho. Continuando, exercício seguinte da página 1. Vamos comprovar que o texto, então vocês tinham que ler o texto e logo em seguida responder as questões. Vamos comprovar que o texto apresentado por Zeca é mesmo um poema? Volte às páginas 62 e 63 e responda ao que se pede. Quantos versos compõem o poema Olimpíada na Mata? Lembrando que vocês aprenderam que é verso no segundo ano. Verso é cada linha do poema. Então, quem contou lá vai verificar que temos 40 linhas, temos 40 versos. E cada conjuntinho de verso recebe o nome de estrofe. E quantas estrofes tem nesse poema, turminha? Quem colocou que nós temos 10 estrofes, acertou. Continuando, vocês tinham que ligar lá, observando o poema Olimpíada na Mata, ele apresenta alguns elementos que são essenciais para uma narrativa. Então, nós temos os elementos personagens, tempo, que é quando a história está se passando, o espaço, que é o local onde a história acontece, e o enredo, a trama da história. Então, vocês tinham que descobrir e ligar aqui nesta segunda coluna. Então, personagens. Quem são os personagens? E nesse texto, nesse poema, aparece a lebre, a tartaruga, o bugio, o ouriço, tatu-bola, esquilo, caxinguelê, macaco, sabiás, araras, bem-te-vis, jacaré, lesma, bicho preguiça, caranguejo, minhoca e formigas. Ufa, até cansei, hein? Olha quantos animais, quantos personagens temos neste poema. E o tempo? Quando a história se passa? Fala lá quando a história aconteceu, essa história. Se foi num passado distante, se foi numa época de guerra, numa época de Natal, de Páscoa, não fala nada disso. Então, o tempo não é possível saber exatamente. Mas e o espaço? Fala do espaço? Em que lugar estava acontecendo aquele poema? Sim, ele está acontecendo na mata. E, por fim, qual era o enredo da história? Os animais da mata, a convite da lebre, resolveram realizar uma Olimpíada. Então, eu tenho certeza que você acertou. Depois você tinha que reler essa estrofe do poema, apresentado por Zeca, e responder.
de acordo com a fábula, por que a lebre perdeu a corrida para a tartaruga? Lembra que eu passei a fábula para vocês recordarem? E aí, o que você colocou? Bom, lá na fábula, a lebre perdeu a corrida porque ela achou que ela já tinha a vitória certa, subestimando a tartaruga, né? Ela falou assim, a tartaruga é muito lenta, muito devagar, eu sou muito rápida. Então, ela correu, e aí ela viu que estava muito na frente, foi descansar, tirando um cochilo. E aí o sono continuou, e a tartaruga foi passando e acabou ganhando. Então, os dois últimos versos da estrofe indicam uma fala. Que personagem pertence esta fala? Então, olha só, tinha assim, ó, depois que a lebre perdeu para a tartaruga, a corrida meteu-se. Vamos voltar. Depois que a lebre perdeu a corrida, meteu-se a inventar moda e anunciou decidida. Bichos do ar, da terra ou do rio, tanto faz. Faremos uma Olimpíada entre todos os animais. Quem falou isso? A tartaruga ou a lebre? Foi a lebre. Essa estava fácil, né? E aí, na sua opinião, por que a lebre, após perder a corrida para a tartaruga, ela propôs aos animais da mata para participar da Olimpíada? O que você acha? Por que ela inventou essa Olimpíada? Bom, aqui você poderia dar a resposta que você quisesse, certo? Mas eu tenho certeza que alguém colocou isso aqui, ó. A lebre, ela inventou isso porque ela queria uma revanche. Ela queria mostrar para a tartaruga que ela era a melhor, né? Então, ela quis mostrar para todos que ela era mais rápida que todo mundo. Então, por isso que ela inventou esta Olimpíada. Mas aí, cada um coloca a sua resposta. E de acordo com a história, explique por que na partida de futebol o bugio encerrou o jogo e anulou o resultado. Porque o bugio era quem? Ele era o juiz do jogo e ele encerrou porque, olha só, o ouriço deu um chute no adversário. Ele chutou quem? O caxinguelê. Que coisa triste, né, turminha? Brigar na hora do jogo, de uma competição. Então, enquanto o Zeca estava recitando o poema, Emília achou engraçada a forma como as modalidades esportivas foram adaptadas pelos animais à realidade da vida selvagem. Então, vocês tinham que colocar aqui, escrevendo o nome de cada esporte. Então, na letrinha A, nós temos o futebol. Na letrinha B, a corrida. E na letrinha C, quem conhece esse esporte? E da letrinha D? Na C, nós temos o basquete. E na letra D, o tênis. Não é o tênis de chulé que você tem, não, hein? Você tem chulé? Não, né? Ah, então tá bom. E também não é o tênis de ficar jogando no amigo, não. É o tênis da raquete. E aí, nós tínhamos que ler cada fala e colocar a qual esporte pertencia. O bugio deu a partida e a lebre saiu na frente, ligeira, feliz da vida. Mas distraiu-se, tropeçou, rolou num salto mortal, caiu de cara no rio e quase se deu mal. Qual é esse esporte? Da letrinha B, da corrida, do atletismo. A bola era um tatu-bola, as traves, troncos de ipê, até um ouriço invocado, chutaram um caxinguelê. Quem era esse? O futebol, letrinha A. O jogo foi disputado, eram 7 contra 7. A cesta era a boca aberta de um jacaré espertinho. Era só a bola entrar que ele engolia tudinho. Que esporte é? O basquete, letrinha C. E por fim, a rede era samambaia. As raquetes eram galhos e a bola. Uma mão papaya.
Que esporte que é? A letra D, o tênis. Fácil, fácil. Depois, vocês tinham que observar o trecho que a Marina considerou mais divertido do poema. E aí, o que as palavras destacadas em azul possuem em comum? Olha só, partida e vida. E as verdes? Salto mortal, mal. O que elas têm em comum? As palavras destacadas em azul, elas terminam com ida. E as destacadas em verde têm a terminação ao, certo? E quando o final do verso de um poema tem sons iguais ou semelhantes, o que nós podemos dizer? Que neste poema há rima ou não há rima? O que você colocou aí? Que ele há rima, muito bem. Depois, as demais estrofes do poema que você leu apresentam rimas? Caso sim, pinte da mesma cor as palavras que rimam. Então, você tinha que voltar lá no texto e colorir as palavrinhas que estavam rimando. Todo poema apresenta rimas, certo? Então, vocês tinham que pintar lá no poema as rimas, tudo bem? Então, voltando, nós tínhamos lá corrida com decidida, faz, animais, estação, inscrição, desdenhou com voltou, lotada com largada, ipê com caxinguelê, samambaia com papaya, montão com mamão, basquete com sete, espertinho com tudinho, perdida com corrida, animais demais, desiludida, corrida, preguiça, roliça, sexta, festa, resmungar, inventar. Então, era só voltar lá no texto e pintar todos os finaizinhos de versos que aparecem as palavrinhas que são rimas, certo? A número 7, vocês tinham que numerar os acontecimentos descritos abaixo na ordem que apareceram na história. Então, nós temos lá o bugio da largada, todos percebem que a cesta de frutas está vazia. E aí, o que aconteceu primeiro? O bugio deu a largada. E depois, o que aconteceu? A lebre sai na dianteira, mas tropeça e cai no rio. A corrida termina com a lesma em primeiro lugar. Em segundo lugar, o bicho preguiça. Em terceiro, o caranguejo. E em quarto, a minhoca. Vocês perceberam como os animais que ganharam eram lentos? Pois é, a gente não pode tirar sarro de ninguém. A gente não pode pensar que a pessoa não é capaz. Então, eles foram os verdadeiros campeões, porque eles não desistiram. E, por fim, todos perceberam que a cesta de frutas estava vazia, pois ela tinha sido atacada pelas formigas. E aí, na história são mencionadas emoções sentidas pela lebre. Assinale aquela que representa o estado dela de acordo com cada momento. No princípio da corrida, como que a lebre estava? Feliz da vida, né? Ela estava achando que ela ia ganhar. E quando terminou a competição? Triste, porque ela viu que ela não ganhou. Então é isso, turminha. Nós ficamos aqui com a nossa correção de hoje de língua portuguesa e daqui a pouco eu volto, porque tem mais coisas para gente fazer. Beijinhos!